Senhor, povo de Deus, estamos na leitura da palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 47. Vai dizendo: José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, chegaram à terra de Canaã. E eis que estão na terra de Gósen, e tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamo-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou a Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face, no melhor da terra. Faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias de anos da sua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são de 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu diante da face de Faraó. E José fez habitar o seu pai e seus irmãos e deu-lhe possessão da terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grande, de maneira que a terra do Egito, na terra de Canaã, desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que comprava. E José trouxe dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito, da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dai-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. E disse José: Dá-me o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhe pão em troca de cavalos e das ovelhas, e das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele o segundo ano e disseram: Não ocultaremos ao nosso senhor o dinheiro é acabado. E o meu senhor possui os animais, nenhuma outra coisa nos ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós quanto a nossa terra. Compra-nos agora e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-me semente para que vivamos e não morramos, e a terra se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades desde uma extremidade da terra, no Egito, até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse
José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós a vossa terra para Faraó, e eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo, e para o mantimento e de todos os que estão nas vossas casas, para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos do meu senhor, e seremos servo de Faraó. José, pôs isso por estatuto, até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que, nos dias de Jacó, os anos da sua vida foram de 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me enterres no Egito, que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultará na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse-lhe: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. E assim finalizamos o livro de Gênesis no capítulo 47. Que Deus possa continuar abençoando a tua vida, que Deus possa continuar abençoando a sua casa, em nome de Jesus. Fique com Deus e fique na paz.